iniciou muito bem. A paz do Senhor, amém? Estamos aqui hoje, dia 7 de novembro, para mais essa escola bíblica dominical, né? Tivemos agora há pouco a ceia para as pessoas idosas, etc. E hoje vamos continuar a nossa lição. Ficamos de pé, amém? Ficamos de pé. Vou mostrar aqui, alguns ainda estão chegando. Vou mostrar a igreja aqui. Mas essa coisa aqui é chata, viu? Vamos lá. Estamos aqui. Glória a Deus. Irmão Salvador, né, irmão Salvador? Pedir que Deus abençoe a escola. Aqui tem classe de adolescentes, tem na Baixa do Vale, no Novo Mambaí, no Zé Costa, no Brejão, para todo lado. Peça a bênção de Deus, irmão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós... Onde é que eu cresço? Ela é aqui. E onde é que eu vejo ela? É aqui. Nós estivemos na última vez, depois eu adoeci, aqui no nosso capítulo 9, né? Lição 9, capítulos 14 e 15. Nós vimos aqui o Cordeiro e os seus remidos sobre o Monte Sião. A gente viu bem essa questão dos 144 mil, que é o exército, né? Vimos todas essas coisas aqui. O que eu queria chamar a atenção nesse texto, que a gente não parou o suficiente para ver, é o seguinte. Aí a gente viu que de repente veio o som como de um forte trovão. Na verdade eram dois exércitos, o exército do Cordeiro e o exército do Anticristo, né? Agora vem aqui, era como de arpistas tocando seus instrumentos. Repete várias vezes, irmão, no Apocalipse, esse instrumento musical chamado harpa. Aparece o tempo todo esse instrumento. Na verdade, eu quero mostrar aqui para vocês, que o nome mesmo, e é isso que eu quero ver com você, o nome mesmo, irmão, para harpa aqui, deixa eu tenho aqui o dicionário, vou mostrar para você entender o que eu estou te falando. Aqui, né? O nome, irmão, você pode ver aqui, é cítara. Cítara, em inglês escreve quítara, cítara. E eu procurei ver, porque é interessante, não só para os músicos da igreja, mas para todos nós, porque não é um instrumento que faz parte da nossa cultura. A cítara não faz parte da nossa cultura. É um instrumento difícil de tocar. Ele é como se fosse um violão de 18 cordas, né? E então, como diz aqui, eu vou colocar aqui para você ver, porque lá no capítulo 15 também, aqui, deixa eu ver aqui como é que chama? Nova Almeida atualizada. Acho que todo mundo traduz harpa, né?
quando toca as suas harpas. Mas eu mostrei aqui para vocês no original, a gente vai aqui no original, que o nome é cítara, né? Traduz harpa e etc. Paulo cita cítara. É aqui, quer ver? 1 Coríntios 14, por exemplo. Eu já mostrei para vocês, eu vou dizer aqui. Aqui, Paulo em Coríntios 14, 7, ele cita esse instrumento. É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá? É apenas uma ilustração, que Paulo vem falando aqui da língua estranha. Que língua estranha na igreja tem que ter interpretação. Vocês conhecem o texto, você começa a falar em língua no culto, e vai, não tem interpretação, cala a boca. Calado na igreja, fica calado na igreja. Porque não existe, irmão, não existe, não existe. Eu sou batizado Espírito Santo, falo língua, tenho outros dons. Eu não consigo segurar. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não, eu não consigo parar de falar língua, não tem isso não. Não, né? Mas assim, só para citar um instrumento, porque Deus, irmãos, Ele é o Deus do belo. A palavra beleza é um dos atributos de Deus, na beleza da tua santidade. Irmãos, isso é tão importante nos tempos que nós estamos vivendo, porque o belo perdeu o sentido. O ser humano está gostando de coisa feia, fedorenta, nojenta. O ser humano está gostando de colocar um homem macho totalmente nu numa sala, e as mães levam as menininhas de 4, 5 anos para pegar nele, e dizem que isso é arte, e daí por diante. Então, irmãos, o Apocalipse, hoje a gente vai colocar, uma gotinha cada domingo, né, pastor? Uma gotinha cada domingo. Ele mostra um Deus que gosta do belo, ele gosta de som de cítaras. Irmãos, a cítara, ela tanto era usada como os demais instrumentos para música alegre em casamentos, como era usada também em momentos tristes de funeral. Então, por isso que Paulo diz: se não tocar certo, eu não sei se esse tocador está fazendo festa ou está tocando. Irmãos, é igual uns hinos nossos da harpa. Nós temos uns hinos tão lindos assim, ritmado, mas que às vezes a gente canta pior do que quando a gente está num culto fúnebre. É um hino bonito desse lei. Nós abrimos este culto. Então, pastor Antônio, ela tanto fazia uma coisa como outra. Aí, mas Paulo diz lá em Coríntios 14, hoje é dia de falar de música, de hino, de cântico de louvor, e dessas coisas. Então, irmãos, a gente quer enfatizar, presta atenção, Deus ama, entre as coisas belas que Deus ama a música. Tá? Então, quando você vier para o culto, é por isso que é complicado. Deus ama a música, e a coisa que Deus acha mais linda é a voz das suas ovelhas. A voz das suas ovelhas. E você não canta? Eu não sei porque dizem que homem não canta. Os homens daqui até que cantam, homem não canta. Vamos lá, irmão, levanta as mãos, a mão no bolso.
Levanta as mãos para o santuário. Cadê as mãos? Mas eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo do que é cítara. Viu? Do que é cítara. Vamos ver se o som sai. Cítara é isso aqui, ó. Deixa eu baixar. Então veja bem, irmão, tá tocando aqui pra você ouvindo aí rapidinho pro fundo, ó. Que se toca esse tipo de instrumento. E aqui, irmãos, voltando no nosso texto, eu vou deixar tocando aí esse fundo musical. Aqui o nosso texto diz ainda mais o seguinte: era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um novo hino diante do trono. E ninguém podia aprender o canto. Queria ver isso aqui com você, irmão. Primeiro, olha, vocês lembram que teve aquele trovão, abalou tudo. E era como o som de arpistas tocando os seus instrumentos, que era mais ou menos isso aqui. Aí entra eu acho que é difícil tocar um violão de 18 cordas, viu, Damares? Você nem disse aí, você não está tocando, né, Damares? Mas enfim, meus, agora sobre esse louvor no céu, queria te contar uma coisa aqui, ó. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. O trono, os 4 seres viventes e os anciãos é na terra ou é no céu? O trono, lá do capítulo 5, os 4 seres viventes e os 4 anciãos do trono é na terra ou é no céu? No céu, é no céu, o trono de Deus está no céu. Se bem que lembra aqui, irmãos, ó, que nesse capítulo 14, o Cordeiro, ele está onde? Aqui no capítulo 14. Sobre o monte, nós colocamos em pé, lembra as passagens sobre o monte Sião, porque o dragão se coloca em pé na areia do mar. E o Cordeiro se coloca. Então, onde é que Jesus está aqui em Apocalipse 14? Jesus, o Cordeiro, aqui ele está no céu ou está na terra? Monte Sião. Bom, Monte Sião, por dezenas de vezes na Bíblia, é a mesma coisa que Jerusalém. Só que no Monte Sião é onde se edificou o templo, por isso que fala a parte central. Mas presta atenção, no Apocalipse, ele dá um pulo aqui com a gente, capítulo 13, e ele mostra para a gente não, porque quando é que Jesus virá e colocará seus pés sobre o monte Sião? Está profetizado em Zacarias, é no fim da tribulação. Quando Jesus vem, já para o milênio, que ele vem e pisa nessa terra. Então, irmãos, aqui está dando para nós, sabe aquela luz no fundo do túnel? A coisa está escura, capítulo 13, termina com a besta prendendo, conquistando bem, todo mundo, aí de repente nós
Mas Jesus virá e vai descer e vai voltar. Dos céus era como eles cantavam um cântico novo. Eu queria te mostrar primeiro, falar de música. Eu queria te mostrar primeiro. Eu vou passar uns versículos aqui para você entender. Deixa eu ver se por aqui é mais fácil. Olha, segundo Crônicas, quer ver? Segundo Crônicas, aqui na minha referência é capítulo 9, versículo 11. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor, além de harpas e liras para os músicos. Irmão, esses instrumentos feitos de madeira à mão, igual o violino, que a gente peguei esse tempo aqui não compra ele. O violino foi tocado por Mozart, foi feito à mão. Então, irmãos, a fabricação de instrumentos musicais. Eu quero dar essa nota hoje nessa escola dominical para você lembrar que nós servimos a um Deus de júbilo, de canto, de explosão de louvor, né? A gente não serve um Deus só de funeral. Alguém até diz, porque a Bíblia fala que Jesus chorou e nunca disse que Jesus riu, que Jesus não ria. Meu Deus, mas que conclusão absurda, vai! Se a Bíblia não diz para mim que Jesus trocou de roupa, então Jesus não usava roupa. Então, irmãos, a Bíblia diz, Salmo 2, Deus ri. A Bíblia fala que Jesus passeava. Certamente Jesus era uma pessoa de bem, com humor, né? Vocês sabem que o mau humor é uma doença que precisa tratar. Mau humor é uma doença e que adoece o resto do corpo. Então nós encontramos aqui um Deus que manda fazer instrumento, irmão, feito à mão. Oh, maravilha, né? Deixa eu te mostrar uma outra aqui. Agora, no próprio Apocalipse, a gente encontra no próprio Apocalipse, né? Vou te mostrar aqui para te lembrar aqui, olha. Capítulo 5, deixa eu botar essa cita para ir trocando de fundo aqui. Hoje tem fundo musical. É isso aqui, eu botei ele para tocar de novo aqui. Fica aí tocando, vai. Apocalipse 5. Deus, Senhor Deus, é um Deus que gosta de coisas belas. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, cada um deles tem uma harpa. Eu já provei para vocês que a palavra é cítara. Agora você imagina aqui, 24, 4, 28, 26, 7. Oh meu Deus, uma orquestra de 28 muito bonito mesmo, lá no céu. Presta atenção, ei! Assim, eu nunca vi, mas eu vou presenciar em nome de Jesus uma orquestra de 22 tem aqui também, irmão, E é o seguinte, irmão, celebrando a vitória. Não sai que o povo de Deus celebra a vitória. Deus celebra a vitória adorando, irmão. E não é aquela adoração. Não, é de pular mesmo. Olha, você vai encontrar aqui, aqui no Kisa. A gente vai chegar lá. E outro sinal do céu, 7 anos. E a você beleza um mar de vidro.
misturando fogo em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a Deus na idade do Senhor. Nós somos vencedores. Eles seguraram o mar e lhe haviam sido dadas por Deus a harpa que não mandou fabricar. Cantavam. Amém? Nós apocalipse para nós o cenário dos vencedores. Ah, você vai morrer, isso é o mais, querido. Vai morrer. Eu vou te entregar como sacrifício vivo, vou deixar a besta te matar, te degolar, se você quiser. Nós esse dia te espero no céu de vida, vou te dar uma cifra. E você que nunca aprendeu a tocar cifra, você vai tocar cifra sem ter aprendido. Entendemos isso, irmão? Aleluia, né? Então, eu não vou ler aqui no salmo, porque isso é muito grande, mas para os músicos, para quem interessa, procura na busca aquela verdadeira harpa. Inclusive fala assim, quem pode, fala o instrumento da sorte, que para nós hoje é bater a sorte, o instrumento da sorte. Tinha uma coisa interessante, irmãos, a igreja não tinha instrumento musical não, nessa escritura não. A igreja primitiva não tinha instrumento musical. Até porque é que esse instrumento era usado nas religiões, para as imagens. Era usado também naquelas festas de orgia, de bebida, de sexo, de depravação, também se tocava. Aí os cristãos naquela época tinham uma coisa que
vezes eles falam lá 5 minutos, o tempo todo é cantando. Às vezes aprenderam há muito tempo que letra de hino na igreja é um instrumento de doutrinação. As letras são doutrinárias, né? E eu fico pensando, irmãos, os mesmos hinos que a gente canta, e pensando nisso, mas entende o que significa? Entende o que significa? Porque aqui, irmãos, aqui ó, só entende, veja bem aqui, ó. Ninguém pode aprender senão os comprados. Só quem foi comprado é que entende isso. É importante isso aqui, eu acho, irmão. Eu gosto da música, falei para vocês, eu tento aqui no culto e consigo, quase a maioria das vezes, ouvir os vários canais, violão, guitarra, baixo, a voz de Damares, a voz de Herma, a voz de Fabinho, separado assim em canais. Aqui para mim eu esqueço, não tem tempo de pensar em mais nada, né? Música. Agora, irmãos, entender. A gente, quando fala assim, é crítico. Eu não gosto de ser crítico, porque diz que quando eu aponto um dedo, eu aponto 3 para mim, né? Mas, falando de culto, como fica, pastora Damares, uma pessoa que nem louva? Vocês são dirigentes, ele é dirigente, o dirigente fica aqui na frente, a gente canta os hinos e tal. Alguns acompanham, manda levantar as mãos e pôr a mão no bolso. Levanta as mãos para o santuário. De qualquer maneira, falta uma harmonia. Mas e quando nem cantar, canta? Irmãos, há um sentido que Deus concede apenas para alguns. Só entende quem foi comprado. Você sabe que é uma pessoa comprada? A palavra comprado significa, toda vez eu me emociono quando eu vejo isso aqui, porque comprados no Apocalipse é agorazo, escravo comprado no mercado. Jesus não me comprou eu sentado num trono, numa posição. Jesus me comprou um escravo, igual animal, cachorro, galinha, lá no mercado, porque escravo era um objeto. Esse que foi comprado, só quem foi comprado, louva com sentido. Mateus 9,13, aprenda o significado disso. Com a alma, a gente louva com a alma. Amém? Tem dia de falar de tudo. Hoje é dia de bater nessa tecla, porque aqui, irmãos, veja o que o primeiro anjo, vem 3 anjos. O primeiro anjo vem voando no céu e diz assim: adorai. Que eu sei, a gente adora principalmente de onde é que a gente adora? Em culto. Irmãos, um anjo, presta atenção, irmão, o anjo voando pelo meio do céu. Meio do céu é uma coisa interessante, né? Né, irmão? Meio do céu não é interessante? Meio do céu? Meio do céu é na terra? Não, é no céu, não. No meio, entre a terra e o céu. Um anjo, né, irmão? Outro anjo. Tem um evangelho eterno, eu vou falar desse evangelho, e dizendo: temam a Deus e adora. Precisa mais o quê? Para eu entender que Deus ama quando eu adoro. Temos até a palavra de Jesus para a samaritana. Os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito Santo, porque esses o Pai o quê? Não. Procura! Oh meu Deus! Irmãos, Deus bota um anjo no meio do céu. Jesus diz que Deus está procurando
Tinha um filósofo meio chapado, né? Que era Sócrates, saiu de dia com a lanterna, lamparina, né? Aquele que era lamparina, de dia. O que você está procurando, rapaz? Estou procurando um homem honesto. Mas Deus procura, irmão. Deus procura e bota até anjo no céu para dizer, olha, adora. Inclusive aqui uma coisa interessante, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adora o Criador. Lembra que Deus é dois para nós. E nós não podemos esquecer. Ele é Salvador, Apocalipse capítulo 5, aquele que com seu sangue nos remiu. Apocalipse capítulo 4, aquele que nos criou. Senhor. E nem entendendo o sentido do que fala. Até eu peço para os irmãos, já pedi, quando canta aquelas músicas, eu até os irmãos vai a Shekinah, e desce a Shekinah, e vai a Shekinah, aí tem um visitante aqui, o que ele entendeu? A gente pede que explique a letra. Yeshua, Yeshua, fala, o negócio aqui é Yeshua, meu Deus, que Yeshua é esse? Então, por exemplo, já pedi para os irmãos, vai cantar o hino Yeshua, ou durante, ou antes, diz que Yeshua é como se fala o nome de Jesus na língua original dele, Yeshua. É preciso entender. Paulo diz em Romanos 12, culto racional. E Paulo diz em Coríntios 14, problema muito grave. As pessoas entrarem no nosso meio, não entendem a nossa linguagem igrejeira, irmão. Pastor Silas que fez a igrejeira. Eu já contei para vocês, tive tanta dificuldade quando eu comecei a dar aula. Minha amada, saudosa irmã Dinalva arrumou as aulas para eu dar, e depois eu fiquei 7 anos dando aula. Porque eu só vivia no meio de crente. Aí ia ter que conversar e como é que é? Lá não pode estar cheio de paz, de glória, de aleluia, essa coisa. Então, irmão, de ser compreensível, você canta com entendimento. A Bíblia diz com entendimento. O que significa, irmãos? Não apenas sabendo a letra, mas meditando no que eu estou dizendo. Qual é o sentido dessas palavras que eu estou proferindo diante de Deus em adoração e em louvor? Qual é o sentido disso que eu estou dizendo? Tem sentido ou é simplesmente até da hora da pregação? A gente vê isso tudo aqui no Apocalipse, né? Então diz, adore, irmãos, e adorar a Deus como criatura. É muito importante você chegar sempre diante de Deus, teu Salvador, teu Pai, teu amigo, teu irmão, tudo que Ele é, mas você se tomar a posição de criatura diante do Criador. Nunca esqueça disso. O povo brinca. Fui comprar carne lá em Jamerson. Tem uma açougueirinha que eu gosto dele, ele é bem chegado. Aí ele veio brincando comigo, namastê, eu falei, tá amarrado. Namastê não, é paz do Senhor. Ah, o que é? Namastê quer dizer, o Deus que está em mim, saúde o Deus está em você. Rapaz, você está brincando, eu não sou, que Deus, o Deus que está em mim, eu, Deus, saúdo você, Deus. Falei, nós somos barro, amigo. Quem somos nós para comparar que eu sou um Deus? Eu fui tirado da terra e daqui a pouco vou voltar. E o povo brinca, irmão, namastê. Não sabe o que fala, coitado. Ele não sabe o que fala, viu na televisão, viu na Ana Maria,
Agora eu tenho que ver se não parou de gravar, certeza. Deixa eu ver aqui. Ah, não, está gravando. Muito bem, está gravando, que coisa boa. Está gravando. Vamos adiante, irmão. Então, aleluia, amém. Não precisa falar mais, não. Falamos o bastante sobre isso aqui, né? Nós já vimos agora, irmãos, os 3 anjos. Os 3 anjos. As mensagens dos 3 anjos. Então, o anjo voando pelo meio do céu, 18, outro anjo, e de 9, o terceiro anjo. Os anjos dizendo o seguinte, irmão: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Aí nós entramos aqui, ó, na questão do evangelho eterno, porque o escritor aqui, acho que ele confunde, às vezes a gente confunde evangelho. Quer ver o que o irmão diz aqui, ó? Não, contaminado, tá. O evangelho eterno. Existe o evangelho de Cristo e o evangelho do reino. Isso aqui é polêmico, irmão, que o evangelho de Cristo é um, o evangelho do reino o evangelho é outro. Eu não vou entrar nessa questão, porque a pregação de Jesus foi qual? Como é que Jesus começou a pregar? É chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, que tem 2 tipos de evangelho. Agora, o evangelho sempre existia. Irmãos, como é que eu vou falar aqui? A nossa tendência quando fala em evangelho é pensar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos. Os evangelhos são 4 livros escritos para proclamar o evangelho. O evangelho é diferente dos livros. E aí, irmãos, tem uma coisa interessante aqui, ó, porque essa questão que o evangelho sempre existia. Em Apocalipse 13, verso 8, 13, 8, olha, que é uma questão de tradução também que dá o que fazer aqui, ó. Você tem Bíblia aí? Vê, por favor, vê como é que diz a sua Bíblia. Ó, aqui deixa eu diminuir para caber numa linha só. Pronto, ó. Piorou. A besta será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Essa NVI, ele diz assim, ó, 13:8, diz assim, ó, que foi morto, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Irmãos, o que é que aconteceu desde a criação do mundo? O livro foi escrito ou o Cordeiro foi morto? Aqui tem um comentário, deixa eu te mostrar, ó. Uma tradução é essa aqui, ó. Ou escritos desde a criação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Não. O Cordeiro foi morto lá em Jerusalém, no Monte Calvário. Agora, desde a fundação do mundo, que Deus escreveu o livro. Ah, mas isso é predestinação, não quero saber. Desde a fundação do mundo, Deus escreveu o livro e botou o nome lá de quem Ele quis. Esse aqui eu quero, meu livro, esse aqui vai para lá, não. E aí, não é a questão da aula de hoje, mas esse versículo, irmão, presta atenção, né? Já viu, o Cordeiro foi morto desde... Não, aqui a gramática aqui da frase no grego e nessa tradução quer dizer o seguinte: adorarão a besta,
Aqueles que não tiveram o seu livro escrito no livro da vida, escrito desde a fundação do mundo. Então Deus está chamando os que já tem um nome. Agora ele chama todo mundo. Quem vier, vem. Quem não vier, não vai. Eu queria ver essa questão aqui para você entender, viu, irmão? Então, aqui o escritor, né, fala dessas coisas aqui. Muito bem. Agora, irmãos, o Evangelho eterno. Deixa eu te falar, quero falar sobre... Primeiro, irmãos, que Evangelho não quer dizer os Evangelhos. A palavra Evangelho, trocada em miúdos, quer dizer o quê? Boas notícias. Boas notícias. Tem na Bíblia. Marcos começa o seu Evangelho dizendo assim: começo do Evangelho de Jesus Cristo. Então essa palavra Evangelho usaram para um tipo de literatura. As cartas de Paulo são epístola. Literatura epistolar é um tipo de literatura. Evangelho, como literatura, foi criado pelos escritores dos 4 livros. E aí, irmãos, vem uma pergunta interessante: de onde eles foram buscar essa palavra? Porque Marcos não inventou a palavra evangelho, Mateus não inventou a palavra evangelho, já corria no linguajar grego. Aí que vem a pergunta: evangelho foi tirado do mundo religioso? Foi lá no mundo das religiões? Não. Evangelho foi tirado do mundo literário? Não. Evangelho foi tirado, irmão, do mundo militar. Evangelho, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu gosto de mostrar porque aqui, irmão, existe um site chamado Israel Bible Center. Não sei se dá para vocês verem lá em cima. Israel Bible Center. Aí eu coloquei aqui, eu não vou traduzir, que eu podia muito tempo traduzindo, eu vou fazer direto. Evangelho na Bíblia hebraica tem. O Antigo Testamento no hebraico tem evangelho? E se tiver, o que significa? Eu vou clicar aqui para você ver, Vou traduzindo aqui para você. Muito bem. Deixa eu ver aqui se eu cresço. Que deu, uma das mais importantes palavras no Novo Testamento é evangelho. Em inglês se traduz gospel. Vem até a música gospel, evangelho, gospel, evangelho. A tradução é simples: boas novas, novas do bem. Agora diz aqui, presta atenção, irmão. Quando os exércitos de Israel enfrentavam aqueles que queriam escravizar eles, sai daqui. Os mensageiros voltavam para casa com alguma coisa nova. No caso de derrota, correndo e escondendo. No caso de vitória, encorajamento para celebrar e regozijar. Então, irmãos, evangelho, tinha guerra. O povo aqui na cidade ficava sabendo o que deu a guerra. O que deu a guerra? Aí vinha o mensageiro. Aí quando ele gritava, aleluia! O povo sabia, nós ganhamos a guerra. Boas, não tenho novas, e boas. E saltava foguete, fazer. Então, irmãos, aqui vou continuar lendo aqui, Isaías 52:7, diz aqui, inclusive é um texto que a gente canta, que até cantamos aqui hoje, Quão formosos são sobre as montanhas os pés daquele que anuncia boas novas e diz para Sião: teu Deus reina. Esse contexto aqui, irmão, veja o que diz aqui. Isso é judeu explicando o Antigo Testamento, porque quem tem que explicar bem, diz aqui, as boas novas, aqui, irmão,
ela vem de um contexto militar. Evangelho é usado por exército para anunciar vitória. Isso é evangelho. Como é que Jesus começa o evangelho? É chegado o reino. Acabou, diabo. Dançou, perdeu. O reino chegou. E aí Jesus vem expulsando demônio. E Pedro prega lá em Atos que Jesus veio destruir as obras do diabo. Evangelho é aviso de que as trevas estão em derrota. Esse é evangelho. Aí quando a gente traz, irmãos, para os 4 livros, os evangelhos, presta atenção. O anúncio do evangelho, ou a evangelização, ela tem uma nota, não somente de anúncio das obras que Jesus fez, mas ela tem um tom de vitória. A vitória chegou. A tua vitória chegou. Aí vem os hinos que aprendeu. A tua evangelho não tem esse tom de monotonia. Viveu em Nazaré um menino chamado Jesus. Tem o tom de aleluia. Ele destruiu as obras da carne, as obras do diabo, destruiu as amarras do mundo, nos deu liberdade, e nós somos mais do que vencedores. Isso é o anúncio do evangelho, em tom de anunciando vitória. Os irmãos entendem a diferença, Damásio? Simplesmente contar coisas da Bíblia e você contar como quem está dando uma notícia. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, e a gente quem diz, e se ele venceu, eu venço também. Aqui veja bem, irmão, as boas novas do evangelho é expressa em termos da Israel derrotando seus inimigos. O anúncio da vitória de Deus é a razão básica para Sião regozijar. Falávamos aqui sobre adorar a Deus com alegria. Por que motivo, irmão? Deixa eu te perguntar. Que motivo você tem de vir para o culto e rasgar essa goela? Aleluia, ei glória, você tem motivo ou não tem? Qual é o motivo? Jesus te guiou em vitória a semana toda, irmão. Semana todinha. Sabe que tem livramentos que a gente nem sabe, um dia vamos saber. Mas com certeza, se você está aqui nesta manhã, é porque Deus entrou com providência, com livramento e proteção sobre a tua vida. E nós somos aqui não vencedores, mais do que vencedores. Então, vamos ver aqui, irmãos, o motivo, né? O apóstolo Paulo, quando descreve o espetacular efeito da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, também define isso em termos de guerra. Paulo, quando fala do evangelho, ele fala no sentido de as trevas foram destruídas. Olha aqui, Colossenses 2,15. Ele destronou poderes e autoridade e os expôs publicamente, triunfando sobre ele. Vou ver aqui em Colossenses 2,15, você vê, isso é evangelho. Colossenses 2,15, deixa eu ver nessa tradução mais tradicional. 2,15. Despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É uma nota de vitória. Jesus venceu os principados, Jesus venceu a potestade, expôs ao desprezo. Aleluia! É vitória. Vamos celebrar. A igreja, aí eu pergunto, irmãos, né? Que motivo você tem? O povo contou uma piadinha, né? O irmão que dava, irmão pentecostal,
foi para a igreja que não era pentecostal. Olha, eu glória! E o povo olhava para trás, que não tem som. Para com isso, rapaz. Ninguém dava jeito. O pastor, rapaz, dá um jeito de calar esse homem, ele está atrapalhando o culto, porque eles não são pentecostais, né? Aí disse que um diácono antigo foi lá, cochichou um trem no ouvido dele, nunca mais deu glória a Deus alto. Você sabe dessa, né, irmão? Mas o que o senhor falou para ele? Ó, cochichei no ouvido dele assim: quem der a glória a Deus mais alto tem que dar maior oferta no culto. Ele nunca mais deu glória a Deus. Mas aqui, irmãos, vamos voltar aqui, vamos terminar, temos tempo. Olha, quando aplicado para a guerra espiritual, o Evangelho é enraizado nos textos da Bíblia hebraica. A vitória do Cristo judeu foi a definitiva vitória do Deus de Israel sobre os seus inimigos estrangeiros e domésticos. A ressurreição do Jesus assassinado significa que o Deus de Israel continua reinando, e que os poderes do mal sofreram a sua catástrofe definitiva. Amém, irmão? Para que eu estou passando isso? Para a gente chegar aqui, ó, no texto que diz assim, ó, o anjo voava pelo meio do céu tendo um evangelho eterno. Que alguém diz, então os evangelhos, ele já existia desde a eternidade. Não, o evangelho passou a existir do dia que Mateus escreveu para frente. Do dia que Mateus escreveu o evangelho, começou a existir o evangelho. Mas então, irmãos, não confunda. Isso sempre, evangelho, quando a Bíblia fala de evangelho, nem sempre ela está falando dos 4 livros. Está falando da proclamação da vitória de Deus sobre o teu inimigo. Presta atenção. Evangelho é a proclamação da vitória de Deus sobre o teu inimigo. Agora, os evangelhos narram como que Jesus venceu. E ele venceu para te dar a vitória. E prova que ele venceu a morte, ele venceu o demônio, ele venceu tudo. E aí, tende bom ânimo, eu venci, e a gente põe no final, e nós também venceremos. Podia estar escrito, mas não está, mas podia estar. Amém, irmãos? Amém? Aleluia? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre os evangelhos. Muito bem, acabou. Ok. Acabou aqui. Então, irmãos, o anjo tem um evangelho eterno. Tá bom? Por que ele é eterno? Agora, aqui, inclusive, irmão, tem outra matéria para provar para vocês. É o seguinte: tem tempo. No Novo Testamento, existia a palavra evangelho. O que significava evangelho no Novo Testamento? Quem é que usava? A mesma coisa. Tem um texto aqui, ó, não sei se eu vou ler tudo para vocês, mas diz assim, ó, de que campo semântico a palavra evangelho foi tirada? A resposta aqui, né? Alguns dizem que foi do mundo religioso, e diz não, vem dizendo que não. Essa expressão grega, alegres notícias, como termo técnico para notícia de vitória em batalha militar. Os gregos usavam, os romanos usavam, da mesma forma. Então veja que o anjo anunciando o evangelho, não presta atenção, eu queria que você gravasse evangelho como notícia de vitória em batalha militar. O inimigo foi derrotado. Evangelho é anunciar que o inimigo teu foi derrotado por Jesus, sendo o principal inimigo nosso o pecado, depois o diabo. Amém? Então fique esse tom aí, ó.
No Império Romano, evangelho era usado para propaganda política. Quando trocava de imperador, até chegar a notícia lá no fim do império, eu já tinha morrido, mas chegava a notícia. Rani o povo, eis que eu vos anuncio que nasceu Cláudio, não sei das quantas, etc, 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 ele é da cavalaria, ele é filho do general, blá, blá, blá. Por isso que vem dizer assim, evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Começa a dizer que ele é filho. Você entende bem, Marcos vem dizendo no programa de governo, ele vai aplanar tudo quanto é coisa, vai tampar tudo quanto é buraco, vai consertar tudo quanto é estrada, vai ficar tudo lisinho. É assim que ele começa anunciando. Ele vai aplanar o que está torto, vai arrumar as estradas, o plano de governo. Então, irmãos, eu até preguei uma vez lá na Chapada Gaúcha, eu me lembro bem. O pastor Davi estava lá. Meus evangelhos é mais ou menos igual agora, a gente, o ano que vem nem tanto, né, porque não é prefeito, palanque político. Quem é o candidato? Principalmente o que foi que ele já fez. E o que é que ele pretende fazer? Aí vem um monte de propaganda mentirosa, enganosa. Evangelhos, né, dizer, eu estou aqui para falar de Jesus Cristo. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus. O que foi que ele já fez? Ele já venceu a morte, o diabo. O que ele vai fazer? Ele vai levar um povo remido de boas obras para a glória, para estar no céu com ele. Evangelho é um tipo de anúncio político, assim, de palanque. Você está anunciando o quê? Estou anunciando o meu candidato, que não precisa do seu voto porque ele já está eleito. Quem é ele? O que ele faz? O que ele está fazendo e o que ele vai fazer? Isto é evangelho, incluindo sempre a nota de o que ele faz. Ele derrota o diabo, ele derrota o pecado, ele derrota a carne, ele derrota o mundo, ele destruiu, estraçalhou com o império de Satanás, e aí vai, é esse tipo de anúncio. Por isso que ele vê um anjo pregando o evangelho, dizendo o seguinte: primeiro, temam a Deus e deem glória a Ele, pois a hora do juízo chegou. Rapaz, tema a Deus. Tema a Deus é no sentido nosso, crente, de reverenciar, com temor. Apesar de que ele se anuncia Jesus como nosso irmão, e diz na Bíblia que ele não tem vergonha de dizer que é meu irmão, e Deus como meu pai que cuida de mim, mas eu nunca esqueço que eu sou uma criatura diante do Criador. Reverência. Agora, irmão, para o incrédulo, temer é ter medo mesmo, tenha medo, porque o juízo chega, e aí vai dizer o que vai acontecer, né? E adorem. O segundo ano anuncia, irmãos, a queda de Babilônia. Queda de Babilônia, que vai ser daqui a pouco, dizendo, olha, Babilônia, irmão, como sistema político, econômico, cultural, que a gente conhece hoje, que domina as mentes das pessoas, usando todas as formas oficiais de mídia, de jornalismo comprado, para fazer as pessoas acreditarem que o mundo é uma coisa quando é totalmente outra. Babilônia como sistema, que diz lá que compra a alma, que faz tudo, né? Depois o terceiro anjo vem dizendo, se alguém adorar a besta, aceitar a sua marca, beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da ira, será atormentado com fogo e enxofre, da fumaça sobre para sempre, e os adoradores da besta e sua imagem, a quem quer que receba a marca, não tem descanso algum, nem de dia e de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Termina falando sobre a fidelidade, com todo respeito pelo sentimento da tragédia dessa cantora aí de renome internacional,
Eu ouvi que a principal canção que consagrou é uma canção que chama Infiel. 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 Que dó. Tem muita dó. Tão nova, podre de rica, elogiando, exaltando a infidelidade. Apocalipse aqui, os 3 anjos, começa dizendo: a perseverança, os que guardam os mandamentos de Deus, os que guardam, os que são fiéis. Aqui, irmão, termino dizendo, isso tudo é para te dizer uma coisa: permaneça fiel. Jesus já decretou a queda de Babilônia. Jesus já decretou o destino dos adoradores da besta. O que resta a você, preste atenção: tema e adore esse Deus, adore este Deus que já assinou a tua vitória, está assinada, está decretada. Amém? É assim que termina a lição de hoje. Glória a Deus. Querem falar? Eu não deixei. Falei que estou até cuspindo. Muito bem, irmãos, hoje à noite, o culto na direção do departamento dos adolescentes, o bom sabe, né? É para todos, mas na direção dos adolescentes. E estaremos aqui também, o pastor Damares vai pregar, vamos consagrar uma criança, né, Damares? Vai ter uma série de coisas e principalmente Jesus vai estar aqui também à noite, viu? Amém? Então terminamos? Terminamos. Terminamos. Vamos orar? Irmã Neurivan, irmão Salvador iniciou, a irmã termina.